Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Livro da Gênesis, livro da criação. Noé e sua família entram na arca. Capítulo 7. Depois disse o Senhor Jeová a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor Jeová lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, e pássaros de toda qualidade. E de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor Jeová os fechou dentro. O dilúvio. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e todos os montes foram cobertos. E aspirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem.
Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. As águas diminuem. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele. Estava na arca, e Deus fez passar, repetindo, e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estava com ele. Estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, passados 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e uma pomba. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando repouso para a planta do seu pé, voltou para ele na arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, recolhendo-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou para ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado na terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou outra vez a pomba, mas não retornou a ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e viu que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. A saída da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo. Povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor Jeová,
e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. A aliança de Deus com Noé, capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal, o requererei. Como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo o animal da terra, com todos que saíram da arca, e também com todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Noé se embebeda, e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embriagou-se, e ficou nu no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã,
a nudez do seu pai e contou a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé da sua embriaguez, e soube o que seu filho mais novo lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Os descendentes de Noé, capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Entre estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá são Sadá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor Jeová. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor Jeová. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra foi para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, a Namim, Leabim e a Naftuim, e a Patrocim, Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgaseu e ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu e ao Arvadeu, ao Zemareu e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus, e foi o limite dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra e Admá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E assim nasceram filhos, sendo ele o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, U, Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá,
a Selefe, e a Azar-Mave, e a Gerá, e a Adorão, a Uzal, e a Dicla, e a Obal, a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, sendo que destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Uma só língua na terra. Capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia! Façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia! Edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e estabeleçamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor Jeová para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor Jeová: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, não havendo agora restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A confusão das línguas. Eia! Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor Jeová os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor Jeová a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor Jeová sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Salá, depois que gerou a Eber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão,
a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai, Terá, ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai, por ser estéril, não tinha filhos, e tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. O chamado de Abrão, capítulo 12. Ora, o Senhor Jeová disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor Jeová lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Mas as almas que lhe nasceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. E passou Abrão por aquela terra até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. E o Senhor Jeová apareceu a Abrão, ele disse: à tua descendência darei esta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor Jeová, que lhe aparecera. E mudou-se dali para a montanha, do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor Jeová e invocou o nome do Senhor Jeová. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Abrão peregrina no Egito. E havia fome naquela terra, por isso desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão, porém a ti guardarão com vida. Dize, eu te peço, que és minha irmã, para que me façam bem por tua causa, e para que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e elogiaram-na diante de Faraó. Por isso a mulher foi tomada para a casa de Faraó. E tratou bem a Abrão por amor dela, dando-lhe ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor Jeová a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste?
que ela era tua mulher? Porque disseste, é minha irmã, por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis que tua mulher, agora, pois, eis aqui tua mulher. Repetindo, porque disseste, é minha irmã, por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e sai das minhas terras. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, de modo que acompanharam a Abrão e a sua mulher e a tudo quanto tinha. Abrão volta do Egito, capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, levando tudo o que tinha, e levando também com ele a Ló. E saiu Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e as suas jornadas, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor Jeová. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. A separação de Abrão e Ló. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor Jeová ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor Jeová, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Repetindo, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor Jeová ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor Jeová, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor Jeová. Disse o Senhor Jeová a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês darei a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor Jeová.
O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes, paz seja convosco. Glória a Deus. Amém.